Se tem um bicho que permeia o subconsciente do ser humano, é o dinossauro. Essas criaturas que estiveram aqui bem antes da gente, que na verdade a gente nem teve a chance de conhecer, conseguiram realmente cair no gosto do mundo. Tem desenho, tem brinquedo, tem série, tem parque, mano. Tudo, e tudo dá muito certo. Tudo que você bota dinossauro acaba dando dinheiro no fim das contas. E claro que a dificuldade absurda de se fazer criaturas de toneladas imensas nunca foi empecilho para o cinema criar conteúdo sobre isso. Antigamente, abrir essa porta da pré-história era mais complicado, mas mesmo assim o cinema daquela época deu um jeito de fazer com que esses bichos aparecessem nas telas. Mas teve um cara no início dos anos 90 que mudou o jogo para sempre de como os dinossauros e muitas outras criaturas seriam vistas no futuro. E claro que falando em dinossauros de Hollywood, você deve estar imaginando que eu tô falando do Steven Spielberg, né? Não é ele não. É o Steve Williams e o Mark Gepay. Mas a gente fala deles depois. O Jurassic Park foi lançado em 1993, foi um sucesso absoluto e uma verdadeira revolução no cinema. O filme teve um investimento milionário de 63 milhões de dólares, mas faturou mais de 900 milhões de dólares, sendo então até aquele momento um dos filmes mais rentáveis da história, só perdendo esse posto depois pro Titanic de James Cameron. Então vamos voltar ao passado e entender melhor como o filme Jurassic Park foi todo esse acontecimento e principalmente, cara, como esse filme aí foi responsável por mudar pra sempre a forma como a gente ia ver cinema. Nossa relação com dinossauros ela é muito especial, afinal de contas, tudo que a gente bota dinossauro na cultura pop geralmente funciona, ela dá certo, a galera realmente gosta muito de dinossauro. Esse fascínio pelos dinossauros sempre fez com que os dinossauros fossem muito utilizados e muito recorrentes no cinema, em maneiras inclusive sobre como eles poderiam ser adaptados para essas mídias. Por exemplo, se um cientista por acaso conseguisse realmente encontrar material genético da época, trazer esse material para um laboratório, mapear esse DNA e recombinar ele com a cadeia de DNA de uma rã e recriar dinossauros mais uma vez, meio que brincando de Deus. E mais do que isso, como qualquer bom empresário, ver nesta oportunidade a chance de fazer mais dinheiro, criar um parque e colocar esses dinossauros recriados para que as pessoas pudessem visitar e ver esses dinossauros com segurança. Esse empresário vai, constrói um parque no meio de uma ilha remota no meio do nada e leva para lá um filósofo, paleontólogos, os seus netos, todos juntos para poder fazer um test drive desse parque. Aí um cara da equipe que queria fazer uma grana por fora acidentalmente desativa total a segurança do parque e essa galera fica presa lá dentro com os dinossauros todos soltos. Aí tem tempestade, os dinossauros destroem tudo, comem gente, faz uma bagunça danada e no fim das contas essa galera só quer fugir e voltar pra casa. Bom, esse foi o pior resumo do enredo de Jurassic Park que você já viu na sua vida. De qualquer forma, não importa porque o meu objetivo aqui não é contar um enredo do filme pra vocês, mas sim de contar tudo que rolou nos bastidores de Jurassic Park naquela época. No início dos anos 80, um cara chamado Michael Crichton estava meio incomodado sobre como a galera daquela época estava lidando de uma maneira muito superficial sobre o que era a engenharia genética. Ele achava que a galera estava banalizando muito esse conceito e que isso de alguma forma era bem perigoso. Assim como a galera hoje acha bem errado e bem perigoso o que as inteligências artificiais vão poder fazer no futuro. Esse cara foi responsável também por escrever o Westworld e o Enigma de Andrômeda, que são histórias basicamente de como a ciência mal gerida pode acabar bem mal pra gente. No meio de toda essa confusão aí, ele acabou se inspirando em escrever uma história sobre dinossauros que eram geneticamente modificados. Esse tipo de coisa é sempre um tipo de roteiro que acaba virando um filme B, bem mal feito, que é esquecido pelo tempo. Só que, graças a Deus, o Michael acabou deixando essa ideia pra lá. Absolutely. I mean, I'm quite concerned that the genetic engineering is about to be a very widespread technology and that people will have the capacity to use it frivolously if that's their interest. And so the notion that people might want to make square tree trunks for easier lumbering or pale trout for easier fishing, this kind of fooling with our ecological heritage for what I think are absurd purposes is something that we're going to have to deal with. And in the book, what they've done is they've taken long extinct creatures and brought them back to life. Maybe there was more to dinosaurs than we thought, and we learn about them when they come to life in here. Só que sabe como é aquele negócio, né? Ficava aquela pulguinha atrás da orelha, o cara ficava lembrando daquele roteiro. E aí, cara, lá pra 1989, o Michael não deixou essa história pra lá e ele resolveu continuar escrevendo essa história. Mas esse projeto acabou demorando muito pra ser desenvolvido, porque o Michael era roteirista e ele era sempre muito envolvido em muitos projetos.
Um dos projetos que ele estava envolvido na época era um projeto chamado Emergency Room. E esse trabalho aí acabou acontecendo com a Amblin Entertainment, que era de ninguém menos que Steven Spielberg. O roteiro de Emergency Room acabou nunca chegando aos cinemas. Mas olha só, anos depois essa parada virou aí o que a gente conhece aqui no Brasil como o plantão médico do George Clooney. E aí o que rolou? Graças a essa relação que o Michael teve com o Steven Spielberg para a produção desse trabalho, e o Steven Spielberg acabou ficando meio agradecido a todo aquele movimento que aconteceu, e ele falou pra ele, cara, o que você tá fazendo aí? O que você tem de trabalho aí? O próximo trabalho que você fizer, eu vou te dar uma mãozinha, a gente vai trabalhar junto, você tem alguma coisa? O que você tá escrevendo aí? E aí o Michael virou, olha, tô escrevendo esse livro aqui, que tem uma mistura aí meio de ficção científica, dinossauros, tem uma coisa de engenharia genética e tal, e o Steven ficou super amarradão na ideia, resolveu pegar aquele livro e ler ele. E olha só que coincidência, né? O cara que escreveu ET era simplesmente apaixonado por dinossauros. Consequentemente, o cara devorou o livro do Michael. E o melhor, achou incrível. I made a fool of myself. I fell all over myself to make this movie in front of Michael. You know, doing everything but getting down on my knees and begging him because I love the idea of, you know, DNA and dinosaurs, many combinations. I look at King Kong and I say, well, that is the state of the art. 1933 was the state of the art. In between 1933 and today, there have not been any real advancements. Assim que o Steven Spielberg começou a ler aquele livro, ele falou assim, cara, Hollywood vai se amarrar nessa parada aqui, vai todo mundo querer comprar isso com certeza. E ele tava certo, assim que ele resolveu botar o livro na roda, uma porrada de estúdio queria pegar aquele livro, até porque quem tava empurrando o livro era o próprio Steven Spielberg. Teoricamente, o estúdio que pegasse os direitos do livro ia acabar por consequência levando também o Steven Spielberg, que obviamente ia acabar sendo o diretor desse filme. O livro em si nem tinha sido publicado ainda, e os estúdios estavam querendo o direito do livro pra fazer filme. Cara, se o Steven Spielberg tá falando que é uma ideia boa, quem que é a gente pra julgar, né? Quem acabou conseguindo levar a parada foram os estúdios da Universal. Eles acabaram conseguindo os direitos do livro e contrataram também 2 roteiristas pra transformar o que seria um filme B que virou livro em filme de novo. Só que a ideia agora era fazer um filme da hora, um filme maneiro. Com um bom diretor definido e com 2 roteiristas já preparando tudo pro esquema, dava pra ver que esse filme tava começando a tomar forma. Mas assim, juntar uma equipe pra fazer um filme desses, nesses casos, é o menor dos problemas, porque a gente não tá falando de um filme qualquer, nós estamos falando de um filme que teoricamente vai acabar se tornando uma coisa bem grande sobre dinossauros. E não é como se fosse uma coisa fácil, a gente tá falando de produzir dinossauros em escalas reais, de um jeito bem realista, só como Steven Spielberg gostaria que fosse produzido. Os dinossauros tinham que parecer o mais realista possível e eles tinham que fazer o público ficar bem conectado e acreditar que eles estavam realmente imersos naquela história. Afinal de contas, quem estava direcionando esse trabalho era o Steven Spielberg. E esse cara, se ele quiser realmente criar um dinossauro em laboratório para poder fazer ele parecer real na tela, ele vai te pedir isso e você vai ter que fazer, mano. É o Steven Spielberg. A ideia dele na época era fazer o que o cinema fazia muito bem, que era se apropriar bastante dos animatrônicos, que era algo que há muito tempo no cinema funcionava e trazia um certo tom de realidade muito bom para alguns filmes. Os efeitos práticos do cinema sempre deram muito certo, e naquela época, o Steven Spielberg tinha passeado no brinquedo da Universal que tinha um King Kong real, em tamanho real. E esse boneco era um robô, na verdade, que tinha pelo, tinha músculo e fazia uma movimentação legal. O Steven Spielberg olhou para aquele King Kong e falou assim, poxa, esse bicho aqui tá legal, mano, tá realista, olha só. Se dá pra fazer um macacão desse aí, deve dar pra fazer um dinossauro em escala real também. Só a gente contratar a equipe que fez isso aí e fazer um monte de dinossauro. O Stan e a sua equipe já tinham feito vários filmes irados pro cinema. Eles eram os responsáveis, por exemplo, pelo T-800 do Exterminador do Futuro, pelo Predador, e um dos trabalhos deles que mais chamaram atenção foi de Alien: O Resgate. E o Stan e a sua equipe foram contratados para dar vida não só a um alien, como é no primeiro filme, mas um monte deles. E além dos aliens, eles também tiveram que criar o Alien Rainha, que era um bicho gigante, bem assustador no filme e bem impactante. Então, se os caras na prática conseguiam fazer uma criatura que nem existia de um jeito tão sombrio e realista, claro que eles iam conseguir pegar um bicho que de fato existiu e era gigante e fazer deles gigante e realista também. John Rosegrant e Shane Mahan ficaram encarregados de fazer as criaturas grandes que conseguiam correr, tipo os Velociraptors. Como? O Steven Spielberg não sabia, mas isso também não era problema dele, era problema agora da equipe do Stan. It's a pretty big puppet to have thrown at you, and there are some pointy parts on it that don't give. There's nothing to worry about, something we do. That puppet that we used for that was really low tech, but used as we did,
you can really make a simple puppet that looks great really perform. Os caras começaram realmente a fazer um T-Rex mecânico com algumas partes hidráulicas que pesava só 9 toneladas. Para vocês terem ideia, só de barro, argila, esse tipo de material aí que é utilizado para você fazer a textura da pele de um dinossauro, por exemplo, os caras utilizaram 3 toneladas. E os caras usaram praticamente 10 artistas para fazer esse trabalho durante 16 semanas. Agora, o que acontece? Não dá para você pegar um dinossauro de 9 toneladas no total e fazer ele ser ágil e correr. Isso não é nada funcional. Isso era um outro problema que o Steven Spielberg teria que resolver, porque não daria para fazer todas as cenas que ele tinha planejado com um trambolho desse tamanho. Mas o Steven Spielberg também sabia que tinha uma outra técnica que ele poderia recorrer caso não conseguisse usar esses animatrônicos aí. Apesar dos animatrônicos serem sempre muito utilizados para poder fazer essas coisas mais realistas no cinema, os animatrônicos funcionavam muito bem, principalmente em closes, porque você fechava bem a câmera em algum detalhamento e aquilo ali passava um ar de realidade muito bom. É claro, quando a coisa devia ser muito ágil ou em planos muito abertos, isso ia acabar não funcionando. Então naquela época o cinema utilizava muito uma outra técnica chamada stop motion. Nessa técnica aí, basicamente o que você faz é criar miniaturas e fazer movimento a movimento dessa criatura, tirando foto delas, né, basicamente, depois animando essas fotografias e gerando aquela sensação de movimento, né, você cria a ilusão do movimento. E para essa técnica, o cinema na época já tinha um nome de peso para resolver essa técnica, que dominava muito bem, que inclusive tinha feito algumas coisas de peso, como Star Wars e o Robocop, por exemplo. A gente tá falando de Phil Tippett. A ideia era perfeita, porque além do Phil ser um grande nome da indústria em cima dessa técnica, ele também era apaixonado em dinossauros. Então ele entendia absolutamente tudo sobre a movimentação dos dinossauros e sobre a mecânica deles. O cara ficou tão animado que ele até fez um pré-filme animado em stop motion só para os caras terem uma ideia de como aqueles sketches do filme iam ficar filmados depois. E apesar de ter ficado realmente muito impressionante a animação que ele fez, essa técnica tinha um pequeno problema chamado Blur Motion. O Blur Motion, só pra você ter uma ideia, é quando você, por exemplo, tá vendo algum filme de ação e quando um cara vai dar um soco em outro ou tem uma cena muito rápida, o movimento em si você vê meio em borrão. Você não consegue ver totalmente com definição, né? Isso, de certa forma, ajuda você a ver o movimento com um pouco mais de naturalidade. E o stop motion, como era feito imagem a imagem, não tinha esse blur motion. E aí, quando os caras iam fazer isso, o movimento ficava meio artificial, incomodava um pouco porque não parecia mais tão crível. Nos anos 70, nos anos 60, quando a gente via alguma coisa de stop motion, as pessoas ficavam impressionadas, mas a referência era outra. E a gente tá falando aqui já de iniciozinho dos anos 90. A galera já não achava aquilo ali mais tão impactante quanto antes. E isso acabou virando um problema pro Steven Spielberg. Como que ele ia fazer, por exemplo, os Velociraptors, que tem movimentos muito ágeis, sem ter aquela sensação mecânica? Mesmo com a produção já em andamento, o Steven Spielberg percebeu que os movimentos dos dinossauros não estavam lá grandes coisas, ainda estava parecendo meio artificial. Foi nessa situação que entrou o Steve. Lembra do Steve? Não, não é o Steve Spielberg, tô falando do Steve Williams, que eu falei lá no comecinho do vídeo. Esse cara era engenheiro animador lá no início dos anos 90, então a parada do cara era desbravar novas aventuras e novas técnicas dentro do cinema. Ele tinha um amigo chamado Mark Dippé e juntos os dois trabalhavam na ILM, que era uma empresa do George Lucas, que de vez em quando era contratada justamente para poder fazer esse blur motion de maneira artificial nos trabalhos de stop motion de alguns filmes. Só que a gente tá falando, cara, da ILM, que é do George Lucas, que adora, assim, um computador, alguma coisa. E ali no início dos anos 90, esse negócio já tava começando a ficar um pouco mais aquecido. É claro que essa galera aí não ia querer ficar trabalhando com stop motion o tempo todo, né? E esse daqui é um dos momentos mais importantes de Jurassic Park, e não só de Jurassic Park, mas do cinema como um todo. Esses caras da época pensaram o seguinte: pô, gente, por que a gente vai fazer um filme de dinossauros que tem toda essa movimentação complexa e tem toda essa coisa de ser crível em stop motion, se a gente pode tentar criar uma nova técnica digital para poder fazer uma coisa mais crível, mais realista? Eles já estavam querendo caminhar para um negócio que não existia na época, que era fazer esses dinossauros em computação gráfica. A gente tá falando de 1991 e os caras já estavam querendo fazer alguma coisa em computação gráfica. Nesse caso aqui a gente tá falando literalmente de criar um processo que nem existia só para poder atender uma demanda de filme que estava chegando na empresa na época. E a real é que a animação digital, nesse caso, com certeza ia fazer muito mais pela história do filme e pelo que ela ia narrar do que o stop motion. Ninguém acreditava nessa época que os computadores podiam fazer alguma coisa desse tipo. E, inclusive, a produção do filme disse pro Steve Williams que era para ele esquecer essa ideia e que não era para mexer com nada disso. Até porque o Steven Spielberg já tinha contratado duas equipes de peso para
para poder atender as duas demandas. Se o Phil Tippett já estava contratado, quem era o Steven Williams na fila do pão? Bom, eu vou te falar quem era o Steven Williams na fila do pão naquela época. Ele e o amigo dele, nada mais nada menos, foram responsáveis por criar um tentáculo de água em um filme chamado O Segredo do Abismo. Esse tentáculo de água tinha uma manifestação de um rosto ali, e esse mesmo efeito depois chamou a atenção de um diretor chamado James Cameron. E esse efeito, no futuro, virou o que a gente veio a conhecer como T-1000, aquele efeito maneiríssimo que é bom até hoje, diga-se de passagem, daquele metal líquido, foi criado por esses dois. Se alguém podia fazer um dinossauro digital naquela época, com os computadores daquela época, com certeza eram esses dois. Mas a produção mandou os dois ficarem quietos e não se meterem, porque já tinha gente muito capaz para poder fazer aquilo. Os caras obedeceram e falaram, ok, não tá mais aqui quem falou, não vamos mexer com isso, vamos aqui colocar o blur motion no stop motion do filme, tá tranquilo. Dennis Muren era o cara responsável pelos efeitos visuais e, por consequência, era pra quem o Steve trabalhava. Afinal de contas, já tinha o Phil Tippett trabalhando no stop motion e também tinha a equipe do Stan, que estavam criando um monstro de 9 toneladas. O bicho tava ficando tão grande que eles tiveram que, inclusive, ampliar o telhado da oficina para que ele pudesse caber lá. Enquanto essa equipe aí tava concentrada nesse T-Rex, tinha uma outra equipe concentrada trabalhando nos outros dinossauros do filme, como o Triceratops, os Velociraptors e tudo mais. Pro visual de Jurassic Park, ninguém sabia muito bem o que fazer, afinal de contas, ninguém foi num parque dos dinossauros antes, né? E aí os caras foram perguntar pra eles o que eles queriam fazer, os caras começaram a produzir alguma coisa, e eles imaginaram o parque dos dinossauros como uma espécie de parque da Disney. E aí os caras foram criar toda uma ideia, né? Afinal de contas, um dos lugares mais legais do mundo, né? E aí o Steven Spielberg deu uma referência pra eles e falou assim, cara, eu assisti King Kong, eu achei irado. Os portões que tinham lá eram muito maneiros e tal. Faz uma parada parecida pra mim, que era um portão que nem o do King Kong. Ninguém entendeu nada, mas era o Steven Spielberg que tava pedindo, os caras atenderam. E aí o visual que a gente vê quando os caras chegam no Jurassic Park é uma referência total ao King Kong de 1933. What do they got in there? King Kong? E aí, voltando lá pro Steve, não é Steven Spielberg, mas o Steve Williams, ele recebeu uma negativa da ILM, mas aquele negócio ficou batendo na cabeça dele e a ideia acabou não morrendo. E por isso ele secretamente foi pro estúdio e começou a trabalhar. Ele começou a fazer um esboço ali do que eram apenas planos ortogonais de uma estrutura de um dinossauro. Diferente do Phil Tippett, ele não entendia nada da estrutura de um dinossauro, mas ele sabia muito bem que ele conseguiria, ao longo prazo, fazer alguma coisa de movimentação que no fim das contas, com muito trabalho, ia dar a sensação da gente estar vendo um dinossauro. O Steve já tinha um histórico péssimo com hierarquia, ele já não era muito conhecido por ser um cara muito obediente. Então, basicamente, o que ele estava fazendo era contrariar as ordens do Muren e estava criando realmente um dinossauro digital. Well, it was an act of rebellion, remember. I mean, the deal had been signed, you know, with stop motion, go motion, it was rubber prosthetics and everything. You know, and I just kind of came in and said, you know, I can build it, and I was instructed not to by him. And so I was forced to ambush, literally, Kathleen Kennedy e Frank Marshall. Então esse processo aí levou meses, até que ele conseguiu fazer uma pequena animação de 5 segundos que basicamente era um esqueleto de um T-Rex caminhando. Só que assim, aquilo ali era só o esqueleto, né? Não é como se um esqueleto fosse o suficiente para poder gerar essas imagens dentro de um filme. E também não é como se os caras quisessem sabotar o stop motion no filme, mas os caras queriam criar alguma coisa que pudesse de alguma forma facilitar ou acelerar algum processo dentro do filme de Jurassic Park. Assim, a ideia dele era até bem boa, mas existia toda uma questão profissional ali que era bem problemática. Afinal de contas, o chefe dele já tinha mandado ele não mexer com aquilo, porque seria uma espécie de antiprofissionalismo. Já tinha um cara contratado para fazer os dinossauros. Então, para poder apresentar aquela ideia para os caras, eles tiveram que montar um plano para poder mostrar para os caras que aquele trabalho existia. Ele sabia que a ideia era boa, que ia pegar, mas ele tinha que conseguir apresentar essa ideia de alguma forma. Assim, eles tiveram a ideia de mostrar esse pequeno vídeo de maneira acidental para a produtora Kathleen Kennedy. Os caras deixaram o monitor virado para a porta onde ela ia passar. Ela passou pelo monitor e falou assim, opa, o que é isso aí? O que é isso aí? E aí o Muren não teve escolha, né? E daí falou, ó, isso aí é um trabalho que os caras estão fazendo aí, tal. Fim das contas, cara, ela achou o máximo aquilo e falou assim, bora fazer. Vamos colocar um dinheiro nesse negócio aí pra ver se funciona. E então começou a seleção pro elenco. O Steven Spielberg já tinha em mente alguns atores que ele queria que tivesse no filme. A produção ligou pro Richard Attenborough, Laura Dern, Ariane Richards, Jeff Goldblum e Sam Neill. Ninguém teve coragem de dizer não pra ele.
Os atores vieram de boa vontade e muitos estavam curiosos porque iam ver dinossauros no filme do Spielberg, então com certeza ia ser maneiro. Bom, em algum momento ia ter que ter, né? Enquanto isso, o T-Rex digital continuava em produção. Ele acabou recebendo um pouquinho mais de verba secretamente ali para que esse T-Rex conseguisse acabar e ser finalizado. Ele ainda estava longe de ser um T-Rex de 9 toneladas que podia correr e assustar alguém no cinema. Mas aí, depois de receber essa verba, com mais uns 5 meses de trabalho, finalmente os caras conseguiram avançar. O filme continuava sendo um filmezinho de 5 segundos, porém, o T-Rex agora já estava num cenário ambientado e ele tinha pele, tinha garra, tinha dente, tinha tudo. E aí, os caras prepararam uma sessão lá no Universal para os caras poderem ver o filme. Dizem que até o George Lucas tava lá pra ver essa parada. Chamaram o Mirren, o próprio Steven Spielberg, George Lucas, chamaram todo mundo pra ver o que a galera da ILM tinha conseguido fazer. Aí vocês imaginam o que aconteceu? Os caras piraram no videozinho de 5 segundos que foi apresentado pra eles. O Mirren dizem que levantou na hora, catou o telefone e já saiu ligando pra alguém. O George Lucas dizem que até chorou. E o Steven Spielberg falou, cara, o cinema agora mudou, meu irmão. Daqui pra frente, o futuro é diferente, o cinema vai ser outra coisa. Mudou. Vai ser sinistro daqui pra frente. Os caras ficaram mega empolgados e falaram, mano, é isso aí. Pô, vamos fazer. Pode colocar dinheiro aí, faz os dinossauros assim, que é isso aí. Resolveu o meu problema. Mas aí pensa só, cara, como que fica o stop motion de Phil Tippett? Isso aqui, cara, foi uma parada que mudou tudo. O jogo mudou depois desses 5 segundos que foram apresentados. Só a força de vontade ali do Steve Williams e do amigo dele de ficar ali no estúdio fazendo aquele dinossaurinho mudou o cinema pra sempre. Porque a partir deste momento, o stop motion tinha ficado obsoleto. Não fazia mais sentido usar stop motion. O Steve e o Mark criaram ali, com a animação digital, infinitas possibilidades que superavam em muito o stop motion. Inclusive, podia fazer muitas outras coisas que o stop motion não podia fazer. É claro que o Phil Tippett ficou arrasado, mano. Dizem que o cara sumiu por dias. O cara ficou mal pra caramba. Falou, ô, esses malditos nerd, mano. Os caras acabaram com o meu trabalho. Agora não tem mais o que fazer. O cara teve que, né? Ele simplesmente viu que a profissão dele tava perdendo espaço pra uma outra mais moderna, mais completa. Mas em compensação é aí que tá a magia da tecnologia, cara. Não quer dizer porque pintou uma outra técnica que uma técnica pra trás ela não é mais útil pra nada. O próprio George Lucas depois empolgou pra caramba com esse negócio, né? Quando a gente vai ver lá o Star Wars Episódio 1, praticamente era tudo digital, mano. Você tinha os atores com a tela verde no fundo, não é mais nada. O cara também levou pro limite um negócio que foi criado pra dar uma mãozinha. Ele fez um filme inteiro com essa parada depois. E mesmo hoje, né, a gente sabe que o cinema, por exemplo, quando a gente vê essas técnicas de CGI, por exemplo, né, computação digital, elas são legais quando elas estão bem equilibradas com as técnicas convencionais. Quando a gente vê, por exemplo, um bom uso aí de animatrônicos, por exemplo, e efeitos práticos com CGI, fica muito melhor do que um filme todo digital que você não sente peso de nada, né? George Lucas demorou um pouco a entender essa parada aí, né, seu George Lucas? E inclusive não foi o fim pro Phil Tippett, porque aí, com toda aquela sabedoria que ele tinha sobre a biologia mecânica dos dinossauros, o Steven Spielberg contratou ele de volta para que ele pudesse orientar a galera do digital a desenhar melhor e animar melhor os dinossauros que sairiam da parte digital. Ai, que bonito, cara. Tá vendo? Tudo tem jeito, cara. Você não precisa excluir ninguém, não. Tudo tem jeito. Sabedoria com a juventude, tecnologia, técnicas já mais conhecidas, tudo se encaixa. Bom, os dinossauros estavam começando a deixar de ser extintos e, felizmente, estavam em boas mãos, né? Todos os setores de dinossauros estavam muito bem abastecidos. Então faltava agora encontrar onde seriam as locações para esse filme. Afinal de contas, nós estamos falando de um lugar que era um parque que tinha muita selva. A primeira ideia dos caras era ir para Costa Rica, mas no fim das contas, os caras optaram para ir no Havaí. Esse lugar foi estrategicamente escolhido porque ele tinha realmente várias locações pré-históricas e também serviria para fazer a parte de recepção que tem no roteiro do filme de Jurassic Park. E aí tava tudo certo para as filmagens começarem por volta de 1992, o que foi muito interessante porque as primeiras partes a serem gravadas com os dinossauros foram aquelas partes onde o pessoal encontrava com aquele Triceratops doente. E o trabalho do Stan Winston e da equipe deles foi tão impressionante que foi uma parada espetacular. As reações que a gente vê dos atores interagindo com esses dinossauros são realmente verdadeiras, elas são genuínas. Os dinossauros pareciam tão reais que as reações que a gente viu dos atores praticamente eram verdadeiras mesmo. Eles ficaram emocionados e realmente muito impactados com aquele dinossauro, cara, que tava na frente deles ali, era palpável e tava respirando. A parada era assim, impressionante. Para esse Triceratops funcionar como a gente vê no filme, ele foi enterrado dentro de um buraco. E aí dentro desse buraco, a gente tinha um monte de gente trabalhando para fazer as funções que tinham nesse boneco. Então tinha gente ali empurrando a barriga do Triceratops para poder simular a respiração dele. Tinha um outro que controlava a boca, outro que controlava a piscada do olho. E assim,
o nível de realidade da parada ficou surreal. Não demorou muito para os atores e para a equipe e toda a produção perceberem que esse filme realmente ia ser uma parada impressionante. E com toda aquela empolgação da cena do Triceratops, eles passaram para a próxima, que seria uma cena também aberta, onde os nossos arqueólogos veriam dinossauros correndo pelo campo. Essa daí já foi um pouco mais complicada, porque a gente tá falando das modernidades que foram criadas para esse filme. Nessa cena, os caras teriam que ver os dinossauros digitais, ou seja, eles não veriam os dinossauros, eles tinham que interagir com uma parada que eles nem estavam vendo na verdade. Na prática, esses dinossauros seriam colocados na cena depois que ela fosse gravada. A equipe digital ia pegar a cena gravada e inserir os dinossauros na cena. Então, para isso, os atores teriam que gravar a cena primeiro, para que essa cena chegasse na mão dos caras. Então, eles não sabiam com o que eles estavam interagindo naquele momento. E os caras se sentiram meio esquisito, né? Afinal de contas, cara, essa foi uma das primeiras vezes que os atores fizeram esse tipo de coisa, né? Ninguém sabia direito como fazer aquilo. Os caras estavam se sentindo tão deslocados que eles pediram pro próprio Steven Spielberg para simular alguma coisa, para poder fazer algum movimento, para eles entenderem com o que eles estavam lidando. E aí o Steven Spielberg ficou simulando o barulho dos dinossauros, para eles pelo menos entenderem o que estava se passando dentro da cabeça dele, para os caras conseguirem atuar. Para esse tipo de cena, a equipe do George Lucas estava trabalhando bastante para poder fazer essa inserção dos dinossauros na cena. Relativamente falando, fazer um dinossauro andar por 5 segundos era bem mais tranquilo do que encaixar um dinossauro em cena com atores reais naquela época. Mas esse problema estava pequeno perto de um problema que os caras tiveram que enfrentar. No período onde eles estavam gravando o filme no Havaí, um furacão estava se direcionando para lá. E essa era uma parada bem séria, não era um furacãozinho qualquer não. O Steven Spielberg não estava nem aí, falou para a equipe dele pegar a câmera e fazer algumas cenas, já que no roteiro do filme tinha umas cenas de tempestade, então por que não vão aproveitar e fazer umas imagens aí? E o lance é que ainda faltava metade do filme, e os caras acabaram ficando presos nessa ilha, até porque rolou ali ordem marcial, os caras não podiam sair, tinham alimentos sendo racionados para poder passar por aquele período ali na ilha, ou seja, os atores, a produção, cara, a galera tava presa dentro dessa ilha e eles não podiam sair. Foi aí que a produtora, Kathleen Kennedy, entrou em ação. Ela resolveu o problema com um cara chamado Fred Sorensen. Esse cara foi piloto de avião num filme do Indiana Jones. Em Os Caçadores da Arca Perdida, ele fez o papel do piloto. E por coincidência, esse maluco pilota de verdade e tava trabalhando numa linha chamada Hawaii Airlines, que tava levando suprimentos para um outro lugar. Assim, a produtora Kathleen conseguiu negociar e colocar toda a equipe dentro desse avião e os caras voltaram para Los Angeles para poder continuar o seu trabalho. Mulher braba, hein, mano? Ó, a mina resolveu aí, matou nos peitos, sinistro. Em Los Angeles, os caras conseguiriam, por exemplo, gravar cenas com os Velociraptors dentro da cozinha. Mas tava todo mundo querendo saber como é que ia ficar o tal do T-Rex digital que os caras iam fazer. E na verdade, os caras começaram a pegar muito rabo pra poder fazer esse T-Rex. Tava bem complicado fazer a animação dele correndo e fazer isso funcionar de um jeito real. Os caras tiveram muito trabalho pra conseguir passar uma animação que agradasse de verdade o Steven Spielberg. Até que depois de muito sofrimento e muita luta, os caras finalmente conseguiram criar um jeito de fazer esse T-Rex funcionar de um jeito bem realista, a ponto do próprio Steven Spielberg falar, cara, sensacional. E aí faltava agora só casar com outro T-Rex da equipe de Stan Wilson, que ia fazer aquele T-Rex de 9 toneladas. Lembrando que os dois T-Rex, mesmo o digital e o mecânico, eram o mesmo T-Rex, eles tinham que ser bem parecidos. O T-Rex que eles estavam criando era realmente perigoso, cara. Quando ele estava funcionando dentro das gravações do set, um alarme era ligado para ninguém ficar perto, porque ele era realmente muito grande. Ele foi construído em cima de um chassi de voo, e eles conseguiam controlar ele através de um controle telemétrico hidráulico. Basicamente era uma manete que um cara meio que vestia, e todos os movimentos que esse cara fazia, o T-Rex conseguia responder lá na frente, o que tornava a coisa realmente incrível. O bicho era realmente assustador. Aquele T-Rex que a gente vê no filme em alguns momentos é o mesmo T-Rex que estava ocupando esse espaço enorme dentro da oficina dos caras. Aí que vem uma das paradas mais engraçadas desse filme, cara. Vocês lembram que eu falei pra vocês que tinha mais ou menos uns 10 artistas trabalhando com argila, com barro, pra poder modelar ali o que seria a pele desse T-Rex? Pois é, os caras usaram cerca de 3 toneladas desse material só pra poder fazer essa modelagem no T-Rex. Só que é o seguinte, uma das paradas mais importantes do filme era debaixo de chuva. E se vocês bem entendem, barro e argila debaixo d'água não é um negócio que funciona muito bem, não. E a galera ficou pensando, como é que vai ser, cara? Vocês vão jogar a chuva pra frente do T-Rex, vão jogar pra trás, vão tirar ele da cena? Esse bicho não pode molhar, né? E aí o que a galera pensou? Pô, mas... uma olhadinha de nada, mano. Não vai mudar nada. Esse bicho desse tamanho aí, tá tranquilo. Não vai acontecer nada, não. Só que ninguém tava contando que além do barro e argila, ele também tinha muita espuma e látex, que basicamente, quando molha, vira esponja e absorve toda a água. Ou seja, daquelas 9 toneladas que esse Rex tinha mais ou menos, ele ficou bem mais pesado do que ele já era. A galera falou que ele ficou pelo menos umas 4 vezes mais pesado do que ele deveria estar. Como consequência, o bicho ficou tremendo pra caramba, não funcionou como devia funcionar e ainda tava
arriscado não ficar exatamente como os caras queriam. Isso gerou um problema no T-Rex digital também, porque depois que esse T-Rex ficou molhado, ele também ganhou mais peso, ele ficou maior, afinal de contas ele inchou com a água. E aí a galera do T-Rex digital teve que remodelar o seu T-Rex para fazer ele ficar mais parrudo até ele ficar igual ao primeiro T-Rex. Mas no fim das contas deu tudo certo. Essa cena inclusive é uma das melhores cenas do filme, né? O que a gente vê aqui são uma combinação de técnicas. Toda vez que você vê um T-Rex em plano aberto, bem legal, correndo e muito ativo, é o T-Rex digital da equipe do George Lucas. E aí quando você vê os closes e você vê um T-Rex bem de pertinho, com detalhes e tal, é o T-Rex do Stan Winston. Essa combinação ficou muito boa porque os dinossauros são muito parecidos e ficou realmente muito real em cena. Aliás, essa cena aí virou um clássico do cinema. E aí, vendo a empolgação da galera e sacando que o T-Rex ia ser um ponto alto do filme, o Steven Spielberg pensou: caraca, o meu T-Rex é o herói do filme, eu tenho que dar um jeito desse bicho aparecer mais vezes. E aí, não satisfeito, ele foi lá e acrescentou mais uma cena com o T-Rex. Agora, a gente teria também uma cena no final, onde o T-Rex estaria dentro da estrutura do Jurassic Park enfrentando Velociraptors. Que aí, mais trabalho para a equipe digital que teve que criar toda essa cena interna com técnicas que na verdade ainda nem existiam mais uma vez. Porque aí o Steven Spielberg despirocou. Aí ele pensou um monte de coisa, o T-Rex teria que interagir com esses Velociraptors, jogar ele longe, aí ele teria que interagir com o cenário teria que quebrar, a loucura. Mas é aquela cena épica que a gente tem no final do filme, que também é uma cena memorável, né? O T-Rex lá gritando e tal. Pô, caramba essa cena. No fim das contas, o Jurassic Park conseguiu acabar de fazer as suas filmagens por volta de 1992, mas a equipe digital ainda tinha muito trabalho para fazer, porque ainda tinham muitas cenas para serem acrescentadas dos dinossauros. Esse trabalho acabou acontecendo simultaneamente com Steven Spielberg fazendo direção de outro filme, que foi A Lista de Schindler. Então, durante muitos momentos, a gente via que ele estava trabalhando de dia no filme da Lista de Schindler e à noite na produção ainda de Jurassic Park. Muitas vezes ele fez uma parada que na época nem era normal. Ele conseguia fazer conferências através de satélite com a equipe do George Lucas em outro país para poder dizer, ó, tá bom, não tá bom, melhora isso, melhora aquilo, pro trabalho conseguir andar. Sorte dos caras que o Steven Spielberg tava com a cabeça muito aberta, tava assim, super feliz com o trabalho e tudo fluiu muito bem. Pros dois lados, né? Jurassic Park foi lançado em 11 de julho de 1993. O lançamento não podia ser diferente do esforço de todas as inovações que os caras colocaram nesse filme. Quando Jurassic Park estreou, todo mundo queria assistir. A Universal acreditava tanto nesse filme que eles investiram praticamente o equivalente do valor de investimento do filme também em publicidade. 65 milhões de dólares só pra divulgar a parada. Quando o Jurassic Park finalmente chegou aos cinemas, o público foi à loucura. E com certeza foi um dos melhores lançamentos que aquela galera viu naquela época. O filme, que investiu 63 milhões de dólares, viu no seu primeiro fim de semana um recorde. Os caras conseguiram faturar 50 milhões de dólares só nesse primeiro final de semana. E o filme não parou por aí. O filme conseguiu bater os 790 milhões que o ET tinha batido, arrecadando impressionantes 912 milhões de dólares em bilheteria. E naquele momento se tornou o filme mais rentável da história do cinema, até que o James Cameron chegou e lançou o Titanic. Depois disso, o filme foi mega premiado, ganhou o Oscar e tudo mais. E cara, tudo isso com muito mérito, né? Não só de uma excelente história, mas também de uma excelente direção, de atores que estavam muito comprometidos e principalmente por causa do Steve. Não falei Steven Spielberg, falei Steve Williams. Mano, esse cara peitou uma ordem direta e criou dinossauros digitais que pra muita gente durante muito tempo foram dinossauros reais. Se não fosse a falta de hierarquia desse cara e a desobediência dele, muitos dos filmes que a gente vê hoje, principalmente Star Wars, a gente não teria acesso. Foi graças ao que ele criou que muita coisa se desenvolveu depois no cinema. Esse cara que tava ali quietinho na dele mudou pra sempre o destino do cinema. Olha que coisa impressionante, cara. E claro que a direção do Steven Spielberg, a maneira dele de conseguir ver naquela história legal pra caramba um bom filme e criar uma boa direção também fez muita diferença. Ou seja, foi um alinhamento de universos impressionantes que fez com que esse filme fosse realmente um marco histórico da história do cinema. Mas isso é uma curiosidade, espero que essa aqui esteja resolvida. E aí, quando lançou o Jurassic Park, você assistiu ou você foi ver muitos anos depois? Diz aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!